Admirar, sim. Idolatrar, não. A palavra do Senhor é contra a idolatria. Mas nós sabemos que a admiração pelas pessoas não é em si pecaminosa. Nós podemos então dizer aqui para você que Jesus entre os apóstolos tinha aqueles que eram mais achegados a ele, Tiago, Pedro e João, que eram os pilares da igreja de Jerusalém. E tinha um discípulo entre os 12 que Jesus mais amava. Esse discípulo, no seu evangelho, no seu último capítulo, nos diz que Jesus o amava. Você pode notar lá no último capítulo, o discípulo que ele mais amava era João. Eu pensava que era Pedro, mas não. João revela o discípulo que era mais amado. Então nós podemos por aqui ter a clara percepção de que ter admirações pelas pessoas, ter admiração é coisa saudável. O que eu não posso fazer é fazer dessa admiração uma idolatria. Idolatrar, venerar. Não, porque isso seria pecado e é pecado. É a quebra do primeiro e segundo mandamento, quando Deus, na sua lei moral, diz que o povo de Deus, Israel, deveria reconhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus libertador, o Deus salvador, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos criou, o Deus que nos dá tudo. Dele nós temos a vida, a respiração e tudo mais. Então, nada mais do que justo de glorificar apenas a Deus como Deus. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nós devemos ter cuidado quando nos afeiçoamos de um pregador, de uma pessoa, né? Admirar sim, mas tomar cuidado para que essa admiração não se torne pecado de idolatria. A igreja de Corinto tinha os partidaristas. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. E Paulo diz, não, está tudo errado. A igreja é um corpo com vários membros, mas não pode existir partidarismo. Paulo diz, Cristo porventura está dividido? Se vocês foram batizados em nome de Paulo, Paulo chega a dizer que deu graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas, a não ser um ou outro, para que esses não digam também que era de Paulo. Então, eu posso admirar as pessoas, isso é saudável. Eu posso admirar a graça de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Nós admiramos alguns políticos que têm uma conduta, um caráter ilibado, pessoas com uma moral que traz em si o senso de justiça, porque é a graça comum de Deus, né? Tudo que nós temos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação ou sombra de mudanças. Então nós podemos sim admirar as pessoas, mas nunca idolatrá-las, porque tudo que nós temos vem de Deus e a Deus nós devolvemos. Então, eu posso admirar uma pessoa sim, isso é saudável, mas eu não posso fazer da minha admiração a idolatria do meu coração. Então, João Calvino disse, repito aqui, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria, ela toma braças, não só de carne e osso, mas qualquer outra coisa, um objeto, qualquer coisa pode se tornar idolatria quando essa coisa é por demais estimada por nós. Então isso é idolatria. Mas eu admirar uma pessoa pelo que Deus concedeu a ela, pelo que ela é, isso é saudável. Volto a dizer que Jesus tinha entre os apóstolos, os discípulos mais chegados,
e o discípulo mais amado. Então isso é normal, é natural que isso seja. O problema é fazer da admiração a idolatria do coração. Então, quero chamar a atenção. Não podemos idolatrar ninguém porque todos nós somos pecadores, somos seres caídos. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Na verdade, o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e que o homem é falho, para que a gente não fique decepcionado por demais. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer, quando foi lá em Coríntios pregar o evangelho, Paulo chega a dizer que foi em fraqueza, temor e grande tremor que esteve entre os coríntios pregando o evangelho. Fraqueza. Paulo esteve em fraqueza. Alguns estudiosos, para dar uma resposta a essa fala de Paulo, diz que porventura era um espinho na carne. Esse espinho na carne poderia ser uma luta contra o pecado, poderia ser uma enfermidade, poderia ser um medo contra a perseguição, né? Mas o que é aplicável para se notar é que Paulo fala que foi em fraqueza. Então todo grande homem de Deus disse, não sei se foi Spurgeon ou se foi Calvino, diz que todo grande homem de Deus tem um pé de barro. Nós temos pés de barro. Então não existe essa questão, aquela estátua de Nabucodonosor, aquela cabeça, aquela de ouro, de prata, pés, mas tinha os pés de barro. Então, o homem é falho. A gente não pode depositar no homem a admiração tal que o idolatre e o coloque em um pedestal aonde ele não pode estar. Todo pregador fiel, ele aponta para Cristo, como João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Cristo, para que as pessoas olhem para Cristo, porque a salvação está em Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, olhando para o nosso autor e consumador da fé, Jesus. Então, se nós caminharmos assim, dessa maneira, admirando sim, mas não idolatrando, nós teremos uma fé sadia, um entendimento sadio, né? Então, ficamos por aqui. Desejo muito que essa nossa fala possa deixar você mais aclarado acerca de que a admiração é saudável. Falei do exemplo de Jesus aqui. Jesus tinha discípulos que eram mais chegados, Tiago, Pedro e João, os pilares da igreja de Jerusalém, mas Jesus tinha um discípulo mais amado, que era João. Lá no Evangelho de João, você pode ler no último capítulo, se eu não me engano, você vai ver João falando do discípulo que ele mais amava. E ele falava dele mesmo. Então a admiração é correta. Posso admirar as pessoas, elogiar as pessoas, mas eu não posso idolatrá-la. Porque somente um deve ser idolatrado, venerado, adorado. A palavra diz, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, diz, porque dele recebemos vida, respiração e tudo mais. Nós recebemos vida, respiração, tudo mais de Deus. Então é uma injustiça quando as pessoas dão a glória à criatura em vez do Criador. Lá em Romanos capítulo 1 você vê isso. E do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade do homem que detém a verdade pela injustiça. E isso fere o coração de Deus. Isso deixa Deus muito decepcionado, muito irado, né? Da pessoa não atribuir a glória única a Deus. Deus é o único que deve ser glorificado. Então, tenhamos cuidado. Podemos sim admirar as pessoas, né? E idolatrar jamais.
idolatrar jamais. Só um é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Por isso que devemos adorar o Senhor, somente Ele, somente. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso doador da vida, Ele é o nosso advogado, aquele que perdoa nossos pecados. Ele é o nosso Deus, nosso Criador, nosso irmão maior, nosso tudo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A Ele toda a glória, eternamente. Amém.